Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 01, M2, FI2. Movimento periódico, capítulo 13. Nós vamos gastar algumas aulas do capítulo 13, essa é a primeira aula, tá bom? Todos os capítulos do livro têm o mesmo começo. Eles começam com uma foto e logo em seguida tem um texto aqui que você supostamente será capaz de responder assim que você terminar de estudar o capítulo, né? Então vamos torcer que você consiga, tá? Bom, aqui estão os tópicos deste capítulo, tá? Nós vamos fazer quase todo ele, tá? Alguns tópicos a gente não vai fazer, mas a maioria nós vamos fazer sim, tá? E o movimento periódico, né? O movimento que é um movimento oscilatório, ele tem diversas aplicações, né? As vibrações estão presentes em todo lugar, tá? Vibrações sonoras, vibrações mecânicas, oscilações de todo tipo, né? Muitas vezes as oscilações são terríveis, né? Causam fadiga nas peças mecânicas. Então, a oscilação é importante que você conheça ela bem. Ela faz parte da engenharia mecânica no dia a dia. Muitas vezes ela tem que ser evitada, principalmente o fenômeno da ressonância, né? Vamos falar sobre isso. Então, é bom você aprender bem esse tópico. Esse tipo de movimento periódico, nós vamos gastar algumas aulas com ele, e o movimento periódico está presente em toda a física, né? No som, na corrente elétrica, na luz, são todos movimentos periódicos, tá? E o equilíbrio, o movimento periódico geralmente é assim, você pensa por exemplo, num poço, né? Uma tigela, uma parabólica assim, você põe uma bolinha lá dentro. O que é a oscilação? É quando você dá uma perturbação nessa bolinha, ela começa a oscilar, depois ela volta na posição de equilíbrio. Tá? Então, esse movimento oscilatório, sempre que você perturba um sistema, ele oscila, mas sempre tem uma força que faz com que o corpo volte para a posição de equilíbrio. Tá certo? E aí, quando o corpo passa pela posição de equilíbrio, ele tem, por inércia, né, aí a força inverte e volta para o equilíbrio. Então, essa força que faz com que ele volte sempre para o equilíbrio, chamada de força restauradora, que é característica do movimento oscilatório, tá? Nós vamos estudar primeiro o movimento oscilatório, depois vamos estudar como é que se comporta a energia nesse movimento e alguns exemplos. Depois vamos ver os fenômenos do movimento amortecido e do movimento forçado, tá? Nessa primeira aula vamos ver o movimento sem nenhum atrito, tá? Não é amortecido. Então vamos ver aqui, por exemplo, o sistema mais clássico de oscilação é o sistema chamado sistema massa-mola. Você tem um carrinho aqui em cima de um trilho de ar, esse carrinho não sofre nenhum tipo de atrito, tá? Tá aqui, sem nenhum atrito. Aí você puxa aqui um pouquinho e solta. O que acontece? Ele começa a oscilar, tá certo? Oscila, né? E aí, essa oscilação é chamada de movimento harmônico simples, MHS, tá? E aí, quando você puxa o carrinho, você puxa a mola, a força restauradora é a força que a mola faz no carrinho, né? Você tem que desenhar as forças que o móvel sofre, né? Então, se você olhar aqui, o móvel, as forças que o móvel sofre, tem a força peso, a normal, e a força que a mola puxa ele, tá? Repare que você puxou o X para um lado e a força para o outro. Então, a força e o deslocamento têm sentidos contrários. Quando você solta o carrinho, ele vem, quando ele passa pelo ponto da origem, nesse ponto a mola não está esticada. Então aí a força é zero, tá? A força elástica, né? Só tem então agora a força peso e a força normal, beleza? E aí, nesse caso agora, você fala assim, putz, não tem nenhuma força resultante atuando? Não nesse instante, mas quando ele tem velocidade, ele está com inércia, né? Está com velocidade, ele vai para o outro lado.
Aí quando ele vai para o outro lado, ele começa a pressionar a mola. Aí a mola começa a empurrar ele de volta. Tá? Então o X é para lá, mas a força é para cá. Então, novamente, a força e o X têm sentidos contrários. Tá? Então, essa força, chamada força restauradora, é sempre oposta ao deslocamento, tá? Fazendo com que o corpo volte para o deslocamento, para a posição de equilíbrio, perdão. Tá? Bom, nós temos alguns exemplos de movimento oscilatório na natureza. Aliás, nós temos bastante exemplos, né? Um exemplo é o beija-flor. O beija-flor, ele bate as asas 50 vezes por segundo, tá? 50 vezes por segundo, tá? Esse beija-flor do pescoço vermelho faz um zumbido, né, característico desse pássaro, tá? Mas pássaros, entre aspas, menores, né, tipo pássaros não, mas insetos, né? Uma mosca pode bater até 300, até 600 ciclos, né, por segundo, tá? Tem pernilongos pequeninos que batem as asas incrivelmente a 1040 ciclos por segundo. Então é uma coisa impressionante, né? Então esse movimento é um movimento periódico para você manter a sustentação, né, do corpo, né? Bom, vamos definir algumas coisas aqui para você saber as grandezas que você vai utilizar. Primeiro, você vai... O que é amplitude? Amplitude é quanto que o máximo que a mola, por exemplo, nesse caso, o máximo que ela anda. Vamos supor que você soltou a mola de 10 centímetros. Então ela vem, começa a voltar, 0, vai até menos 10 centímetros. Depois ela volta, passa no 0, vem, vai no 10 centímetros. Então esse 10 centímetros é chamado de amplitude. É da origem até o máximo. Ou da origem até o mínimo. Não é de máximo a mínimo, né? De máximo a mínimo são duas amplitudes. Então é do 0 até o máximo, tá? Então, o que é o período? O período é quando você sai de uma posição, executa o ciclo completo, vai e volta. Esse é um período, tá bom? Você percorre a amplitude 4 vezes, tá? É um ciclo, né? A amplitude você mede, é uma distância, você mede em metros, tá? O período você já mede, é um tempo, você mede em segundos. Então, o ciclo que ele vai e volta, esse é um período, é um ciclo completo, tá? A frequência é o número de vezes que isso que acontece na unidade de tempo. Por exemplo, se a unidade do tempo for minutos, o número de vezes que isso faz chama-se rotações por minuto. Tá? Se for segundos, é rotações por segundo, que é chamado de hertz. É um ciclo por segundo. Né? Um hertz é um ciclo por cada segundo. Tá? Se a frequência, isso é chamado de frequência. A frequência é sempre o inverso do período, né? Porque, olha, se você pegar período e frequência, né? Tempo, número de voltas. O tempo de um período é uma volta. Aí o tempo de n voltas é f, né? Aí você vai e você vai encontrar que f é igual a 1 sobre t, tá? Então a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais, tá? Aí a unidade de frequência seria 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1. E a gente chama de hertz, tá? Se for em RPM, você divide por 60, você vai ter o hertz, tá bom? Desculpa. Frequência angular. Frequência angular é 2π vezes a frequência, tá? É o ômega, tá? O ômega é a frequência em termos de ângulo, tá? Em termos de ângulo. Então, você sempre tem que enfiar o 2π aí, porque 2π é uma volta completa, tá? Só que então, você percorre ângulos a cada segundo, então é radianos por segundo. Mas radiano é um número, tá? Radiano não tem unidade.
Então, radianos por segundo, a dimensão é 1 sobre o segundo, do mesmo jeito. Então, a frequência F, a frequência angular, tem a mesma dimensão, que é 1 sobre o segundo. Só que a unidade de frequência é Hertz, a unidade de frequência angular é radianos por segundo. Como a período e frequência são recíprocos, então a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, e a frequência angular é 2π vezes a frequência normal, que também é 2π sobre o período, tá certo? Aí você que sabe qual que você vai querer usar, tá? Então essas aqui são as grandezas que nós vamos trabalhar, tá? São as definições que nós vamos trabalhar nesse capítulo, tá? Então essas definições têm que estar bem sólidas na sua cabeça para você trabalhar com os problemas propostos, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui um exercício. Um transdutor ultrassônico usado para diagnóstico médico oscila numa frequência de 6,7 MHz, que seria 6,7 10 a sexta Hz. Quanto dura uma oscilação, o período, e qual que é a frequência angular? O período é o inverso da frequência, tá? Um tempo muito pequeno, 0,15 microsegundos, tá? E a frequência angular é 2πf, é um número muito grande, tá? 4,2 10 a sétima radianos por segundo, tá? Esse é um movimento de frequência muito alta, tá? Quando a vibração é lenta, o período é mais demorado, né? O período é mais elevado e F e ômega são pequenos. Aí depende do sistema que você está estudando, tá bom? Então, vamos definir o que é o movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples é quando a força restauradora, que empurra o corpo de volta para a posição de equilíbrio, obedece à lei de Hooke. Lembra da lei de Hooke, F igual a kx? Então, se esta força obedece à lei de Hooke, então é um movimento harmônico simples, tá? E esse kx é a constante da mola, né? Você lembra disso dos experimentos, né, em Física 1. Então, a equação, na verdade, é menos kx, né? Porque a força sempre é oposta ao deslocamento. Quando o deslocamento é para cá, a força é para cá. Você está esticando a mola. Quando o deslocamento é para lá, a força é para cá. Você está comprimindo a mola. Então, F é sempre oposta ao deslocamento. Por isso tem esse sinal de menos, tá? Então aqui nós temos um exemplo nessa figura, em que você tem aqui, quando a força é positiva, é porque você está comprimindo a mola, o x é negativo. Quando o x é positivo, você está esticando a mola, a força é negativa, tá? Então a equação é essa aqui, F igual a menos kx, tá? Então aqui é F e aqui é o x, tá? Então daria um gráfico desse tipo, beleza? Bom, então, quando a força restauradora é diretamente proporcional ao deslocamento, né, que é o x, então chama-se um movimento harmônico simples, tá? Chamado de MHS. A aceleração, que é a segunda derivada da posição, é igual a força sobre m, né? Porque F igual a ma, então A igual a F sobre m. Então você tem que a aceleração é menos k sobre mx, porque a força é k. Se você tem a força não é kx, tá certo? Então kx sobre m, ou k sobre mx, tá certo? Então essa aqui é a aceleração do MHS, tá? Se você tiver o k da mola, tiver a massa, para cada x que você tiver o deslocamento, você vai ter uma aceleração diferente, tá? Esse corpo executando o MHS é chamado de oscilador harmônico, tá? Então, muitas vezes, a oscilação não é exatamente MHS, mas muitas vezes, quando a amplitude é pequena, pequenas amplitudes, tá? Você pode considerar. Aqui nós temos um caso, né, em que a força restauradora obedece essa linha vermelha,
Mas aqui próximo da origem, para deslocamentos pequenos, né, oscilações de amplitudes pequenas, você tem aproximadamente uma reta, que seria o MHS. Tá? Então, geralmente, oscilações de pequena amplitude, você pode considerar como se fossem MHS. Tá? E muitas vezes você não tem uma oscilação, mas você não sabe como que ela é, você chuta que ele é MHS. É o chute que todo mundo faz inicial, para começar a estudar o movimento. Tá? E por que o movimento harmônico simples é tão importante? Porque tudo que oscila, você pode aproximar para um MHS. Tá? A vibração das moléculas no átomo, você pode aproximar por MHS. A vibração, os ultrassom dentro do corpo humano, você pode aproximar por MHS. As energias vibracionais do núcleo atômico, né, você pode aproximar por MHS. Então, o MHS é uma aproximação que você faz para quase tudo que oscila. Tá? E como nós temos muitas coisas que oscilam, né? Você, na natureza, você usa o MHS em todo lugar. Tá? Por exemplo, uma coisa fundamental, né, que é um modelo de quarks, né, do núcleo, o próton formado por 3 quarks. A gente supõe que os quarks estão ligados por molas. Né? É um modelo bem primitivo, mas é um modelo que tem até alguns resultados que dão certo. E aí, se você tenta esticar os quarks para tirar eles fora do núcleo, do próton, aí eles tem uma força que puxa eles de volta e mantém os 3 quarks unidos dentro do próton. Então esse também é um modelo também aproximado por um MHS, tá certo? Então MHS se usa para muita coisa mesmo, tá? É o primeiro chute para qualquer oscilação. E quais são as equações do MHS, né? Então você vai ter, agora começa o cálculo. Você tem que F igual a menos Kx, mas o F também é MA. E o A é dV dt. E o V é dx dt. Então, o A é d2x dt2, quer dizer, a segunda derivada. Tá certo? Substituindo tudo, você vai ter então que MA, né? MA, né? A força resultante, MA, igual a menos Kx. Tá certo? Aí você vai passar o M dividindo e passar o outro corpo para cá. Tá? Repara bem que isso aqui, ó, é aceleração. Metros por segundo ao quadrado. E aqui está os metros. Ó. Então esse cara aqui tem que ser 1 sobre o segundo ao quadrado. Então, 1 sobre o segundo é a frequência. Então esse cara aqui tem dimensão de frequência ao quadrado. Tá? Então, a gente chama esse cara de ômega ao quadrado. Tá? Então, o ômega, que é a frequência angular, é a raiz de K sobre M. Se você trocar K sobre M por ômega ao quadrado, você tem essa equação aqui, que é a equação clássica do MHS. Tá? Segunda derivada da posição ou de alguma coisa, aqui tem a coisa sem derivada. E aqui é uma constante ao quadrado. Isso aqui é a equação da MHS. Tá? Eu não vou resolver a equação aqui, porque isso aqui não é um curso de equações diferenciais. Né? Você tem que achar a solução particular, depois tem que ver o polinômio, achar as raízes do polinômio, característico e tal. Eu sei que no final você vai ter a equação, vai ser, a solução geral é isso aqui. Esse x, depende do tempo, é igual a uma certa constante, que é a amplitude, cosseno de ômega, que é esse cara aqui, né? Ômega t. Né? Porque radianos por segundo vezes segundo dá radianos, cosseno de radianos. Tá? E esse φ é o ângulo de fase, que é a fase inicial, depende de como que você começou o movimento. Porque para resolver uma equação diferencial, você tem que ter condições iniciais, né, do movimento. Nesse caso, você tem que ter duas condições iniciais, que é derivada da segunda. Então, a condição inicial é a posição inicial no movimento, é o ângulo inicial, que é esse φ aqui. Tá? Dá para saber ele só colocando t igual a zero. Tá? Aí você vai descobrir quanto tem que ser esse φ para combinar com a posição que você solta a mola, por exemplo. Tá? É a posição inicial. Bom, então, sabendo que a solução geral é essa aí, do movimento harmônico, tá? Podemos fazer o gráfico. Tá? O gráfico, então, é uma coisa assim, oscilante, né?
O período é o tempo de uma oscilação completa, tá certo? Aqui, ó, saiu do topo, voltou no topo. Oscilação completa. Ó, andou A, andou A, andou A, andou A, tá? Então, andar. Oscilação entre A e menos A e de volta é o período, tá? O A é o máximo, né? Porque aqui, ó, se você olhar bem, o cosseno vai de menos 1 a 1. Então, o máximo que o x anda é A, tá? Quando o cosseno é 1, ele andou A. Quando o cosseno for menos 1, ele andou menos A. Então, vai passando o tempo, ele está oscilando. Passa o tempo, então você quer saber a oscilação em função do tempo, você vai ter essa função, né? Então, quando é A, é aqui. Aí quando baixou, desceu para menos A, passou meio período. Subiu para A de volta, passou mais meio período. Então, meio período desceu para A, mais meio período subiu para A de volta. Então você vai fazendo isso, você vai ter essa oscilação o tempo todo, que é uma cossenoide, tá certo? Então, se podia também escrever em termos do seno, só lembrando que o seno é igual ao cosseno, eles são diferentes apenas por um π sobre 2, né? Tá certo? Então, no MHS, o deslocamento é uma função cossenoidal, tá certo? Bem simples, tá? É uma das mais simples periódicas que tem, é a função cossenoidal, tá? Aqui, você tem são 3 osciladores diferentes, tá? Oscilador 1, a massa é m, aqui, azul, tá? Oscilador 2, você aumentou a massa. Oscilador 3, você aumentou mais a massa. O que está acontecendo? Você está aumentando a massa, está aumentando o período, né? Aqui o período seria aqui. Você aumentou a massa, o período agora é aqui. Aumentou mais a massa, agora o período é aqui. Por que você está aumentando a massa e está aumentando o período? Porque ômega é 2πf, que é 2π sobre t. Se você multiplicar ômega vezes t, você vai ter 2π, tá certo? Mas o ômega é raiz de k sobre m. Então, ômega t, raiz de k sobre mt, que é 2π. Então, passa a raiz para o outro lado. Quem que é o período? 2π raiz de k sobre m. Tá? Então, se você aumentar a massa, você aumenta o período. Tá? Por outro lado, se você aumentar a rigidez da mola, deixar ela mais dura, você diminui o período, fica oscilando mais rápido. Tá? Se você faz uma mola com K baixo, uma mola molinha, então o período é mole, é grande, né? Até para você ir e voltar demora bastante tempo. Se você faz uma mola dura, com esse K aqui bem duro, que seria alto, se o K é alto, o período é baixo. Então ela fica oscilando mais rápido, tá certo? Então, também, né? Se você então pegar agora aqui, ó, é o contrário. Você tem a mola 1, aqui está o período. Na mola 2, você aumentou o K, então o período diminuiu. A mola está mais dura. Na mola 3, você aumentou mais ainda o K, então diminui mais ainda o período. Por causa dessa forma, tá certo? Agora, se você não mexer nem no K nem na massa, só variar a amplitude, você não mexe em nada. Porque o período e a frequência não dependem da amplitude. Tá? Então você vai ter apenas oscilações mais altas. Tá? O período não se altera, o período é o mesmo. Tá? Quanto maior a amplitude, mais energia tem o movimento. Então, você está aumentando a energia do movimento aqui, você está só... Tá, o período e a frequência não muda com a amplitude. Tá? Por último, o que acontece se você for variando a fase inicial? Na fase inicial é só a posição que você varia aqui. Ó. Aqui, por exemplo, a fase inicial é 0. Desculpa, aqui é o x igual a 0, a fase inicial é π sobre 2. Tá? Porque o cosseno tem que dar 0. Mas termina aqui, no período t. Aqui é uma fase de π sobre 4. Também termina aqui, período t. Aqui a fase é 0. Então, porque dá A, né? Então aqui também termina aqui. Se você não afeta nada o período, tá? Se você mudar a fase. A fase só representa a posição inicial do corpo. Tá? Depois a gente vai fazer exercício para calcular isso. Tá? Então, relembrando, esse ômega, a frequência angular, é raiz de K sobre M. A frequência é ômega sobre 2π,
Então fica 1 sobre 2π raiz de k sobre m. E o período é o inverso da frequência. Então é 2π raiz de m sobre k. Tá? Olha que interessante, aqui estão vários diapasões. Né? Diapasões é aqueles instrumentos para afinar. Né? Quanto maior a massa, mais baixa a frequência. Tá? Ó, maior a massa, está embaixo no denominador, né? Maior a massa, mais baixa a frequência. Então, maior a massa, esse cara grandão aqui, frequência baixa. A massa menorzinha, frequência alta. Tá certo? Então, conforme você aumenta a massa, você diminui a frequência. Tá certo? O período e a frequência não dependem da amplitude, pessoal. A amplitude é uma coisa separada, só depende da energia do sistema. Tá? E não confunda a frequência com a frequência angular, hein? Tá? Frequência é F e o ômega é 2πf. Tá? Para obter o ômega, temos que pegar a frequência e multiplicar por 2π. Tá? F é os ciclos por segundo. E já o ômega é radianos por segundo. Tá? Então, não confundir essas duas coisas. Por exemplo, esse exemplo aqui. Frequência angular, frequência e período ômega-s. Você tem aqui, ó, uma mola, uma medida fixa numa extremidade, e outra extremidade você puxa. Então você puxa ela 6 newtons, tá? Conforme você puxa, a força vai aumentando que a mola faz. Vai aumentando, até uma hora que a força da mola também é 6 newtons. E aí você que equilibra, não é isso? Aí você viu que você deslocou aqui, ó, 0,03 metros, 3 centímetros, tá? Pronto. Aí depois você pegou, tirou fora do dinamômetro e colocou um carrinho aqui. Puxou 0,02 metros, ou 2 centímetros, e soltou. Ele quer saber então quanto que é a frequência, o período e a frequência angular. Tá? E a constante de cada mola. O cada mola você encontra aqui, né? Quando a força for igual à força da elástica, você tem um equilíbrio. Tá? Então, quando a força for 6 newtons, ela vem no deslocamento de 3 centímetros. Então, como F é igual a kx, então você vai ter que o K é a força sobre x. Né? A força que a mola faz é negativa, é menos 6, e o deslocamento é 3 centímetros, que é 0,03. Então, o K deu 200 newtons por metro. Se você quiser abrir o Newton, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, você pode cancelar o metro, vai dar 200 kg por segundo ao quadrado. Mas não é necessário fazer isso, tá? Depois, sabendo o K, quanto que é o período, a frequência e a frequência angular? A frequência angular é raiz de K sobre M. O K é 200, né? Que acabamos de calcular aqui. E a massa é meio quilo, tá? Está marcado aqui. Onde que está marcado aqui? Ó, meio quilo. Meio quilograma. Então, o ômega deu 20 radianos por segundo. Se você tem o ômega, você acha a frequência. F é 2π, ômega é 2πf. Então, F é ômega sobre 2π. Então, o F deu 3,2 Hz. Sabendo o F, você quer saber o período, inverte a frequência. Então, 1 sobre π deu 0,31 segundos, tá? Esse é o período. Pronto, né? Só aplicação de fórmula, um exemplo bem tranquilo, tá certo? Bom, como é que calcula o deslocamento, a velocidade e a aceleração da ômega-s? Tá? Então, primeiro, o deslocamento nós já mostramos, que é a solução da equação diferencial. Essa aqui. Tá? É uma amplitude cosseno do ômega t mais φ. Tá? Ômega é raiz de K sobre M, e o φ é a fase inicial, depende de onde você colocou a mola para puxar. O que é a velocidade? É dx dt, pessoal. Deriva isso aí. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do cosseno de U é menos seno de U vezes U', né? Aqui, isso aqui é constante. Isso aqui for U, né? Isso aqui é U. Isso aqui é constante. Derivada é zero. Ômega t, derivada em relação a t vai dar ômega. Então caiu ômega para fora,
vai ficar menos A ômega seno de ômega t mais φ. Tá? Essa vai ser a velocidade do ômega s. Tá? O que é a aceleração? dv dt, deriva de novo. Derivada do seno é cosseno, derivada do seno de u é cosseno de u vezes o linha é ômega de novo, vai aparecer mais um ômega lá fora, então fica ômega ao quadrado. Tá? Fica isso aqui é a aceleração do ômega s. Tá? Então veja bem, o máximo da velocidade é quando o seno vale 1, ou menos 1, que é a ômega. Tá? E o máximo de aceleração é quando o cosseno vale 1 ou menos 1, que é a ômega ao quadrado. Tá? Então o máximo da velocidade é a ômega em módulo, que ocorre em x igual a 0. Tá? Porque nos pontos onde uma vibração, né? Quando chega na amplitude A, ele inverte o sentido do movimento. Então aqui é 0. Ele passa no 0 com o maior V possível. Aí começa a brecar, lá no ponto menos A, ele breca de novo, V igual a 0. E volta, tá? Então em A e menos A, a velocidade é nula, tá bom? Depois, aceleração máxima é a ômega ao quadrado, que acontece onde? Lá em menos A e mais A. Quando o x é igual a 0, a aceleração é 0, porque a força é 0, tá? Então no ponto A e no ponto menos A, onde a aceleração é máxima, tá certo? Então, a velocidade Vx oscila os valores máximo ômega A e menos V máximo menos ômega A. E a aceleração também oscila entre valores A máximo mais ômega A e menos A máximo menos ômega quadrado A. Tá? Então, o A é menos ômega quadrado x, que é menos raiz, menos k sobre mx, cancela o x, ômega raiz k sobre m. A gente já sabia disso, tá certo? Então aqui é o deslocamento, A cosseno de ômega t mais φ, tá? Então tá saindo uma posição qualquer aqui, π sobre 3, tá? Então π sobre 3, veja bem, a função é essa aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Como é que você acha o φ, né? Eu tenho que saber quanto que é o x quando t é 0, tá? Quando t é 0, vai ficar A cosseno φ. Se o x é máximo, é o A, então A com A cancela. Aí fica cosseno φ igual a 1. Quanto que cosseno é 1? Quando é 0. Então φ vale 0. Vamos supor agora que você pressionou a mola até menos A. Tá? Menos A. Então aqui vai ficar menos A igual a cosseno de φ, que é no tempo 0. Então vai ficar A com A cancela, vai ficar cosseno de φ menos 1. Então o φ tem que ser π. Tá? Vamos supor que você saiu do 0. Tá? Quando você saiu do 0, então aqui tem que ser 0. Tá? Quando aqui for 0, vai ficar A cosseno de φ. A cosseno de φ sendo 0, é porque o cosseno de φ tem que ser 0. E o 0 é quanto? π sobre 2. Tá certo? Então você define aqui quanto que é o φ quando você pega quanto que é o início aqui e coloca t igual a 0. Tá certo? Então aqui ele colocou π sobre 3, a função inicial aqui π sobre 3, deu aqui, ó. Tá? Quando você deriva para achar a velocidade, o que acontece? Troca o sinal e troca a fase. Tá? Você avança π sobre 2 e troca o sinal. Se você avançar π sobre 2 aqui, você vai cair quase aqui. Ou atrasa π sobre 2. Deixa eu pensar um pouco. Você atrasa π sobre 2, né? Se você estivesse aqui, é como se você estivesse aqui, ó, e fosse para trás. Você cairia aqui. Mas como você trocou o sinal, você vai estar aqui para baixo. Ó. Tá vendo? Tá aqui. Ó. E depois, na aceleração, é cosseno e cosseno. Não tem atraso nenhum. Só que tem um menos aqui. Ó. Então você troca o sinal. Então se aqui era para cima, aqui vai ser para baixo. Menos π sobre 3. Tá? Bom, ou você pode pensar que atrasou uns 2... Aqui atrasa um quarto de ciclo, aqui atrasa mais um quarto de ciclo, então meio ciclo, tá? Pode pensar assim também. Então aqui, ó,
essa figura aqui é emblemática, né? Você tem aqui, quando você puxa a mola até A, o V é zero, a aceleração é máxima. Aí você solta. No meio do caminho, você tem a aceleração diminuindo e V aumentando. Quando passa no zero, a aceleração é zero e o V é máximo. No meio do caminho, você tem o V diminuindo e A aumentando. Aqui no menos A, você tem o V igual a zero e a aceleração máxima. Aí começa a voltar. No meio do caminho, a aceleração vai diminuindo e o V vai aumentando. Quando passa no zero, a aceleração é zero e o V é máximo. Aqui no meio do caminho começa a aparecer a aceleração e o V vai diminuindo. E aqui na ponta, a aceleração é máxima e o V é zero. Assim por diante, tá certo? Então esse que é o esquema do movimento harmônico simples. Agora, muitas vezes você pode sair de uma posição intermediária, você pode sair dessa posição aqui e dar um impulso no carrinho. Você pode colocar em A e soltar, ou colocar em A e empurrar o carrinho. Tá? Então aí a amplitude não vai ser A, tem esse V inicial, né, o V0 inicial, que vai ajudar a aumentar a amplitude. Tá? Esses problemas são problemas que você precisa fazer uma conta antes. Né? Então, por exemplo, como é que se você saber onde está o x0, a posição inicial aqui, saber quanto que é o V inicial. Vamos supor que você está na posição x0 e o V inicial é 0. Então o x0 já vai ser a amplitude. Tá? Mas se o V0 não for 0, então você tem que calcular a amplitude. Tá? Então você pega a equação da velocidade e põe t igual a 0, você vai ter isso aqui. Ó. O ômega t é 0, vai ficar menos ômega a seno φ. Tá certo? Beleza? Esse é o V0. Tá? Aí como é que você vai achar o φ? Você pega o início também para um x0. O x0 em t igual a 0, né, você vai ter que ômega t é 0, vai ficar só a cosseno φ. Tá? Aí se você dividir isso pela outra, você vai ter a tangente φ. Né? Ó, o V0 é menos ômega a seno φ. E o x0 é a cosseno φ, porque ômega t é 0. Né? Aí cancela o a, você vai ter o ômega menos a tangente de φ. Então quem que é o φ? É o arco tangente de menos V0x por ômega x0. Pronto. Então dá para você achar esse φ assim dessa forma também. Tá? Beleza? Bom, e também dá para achar a amplitude. Então, essa fórmula aqui é bem importante, pessoal. Tá? O que é a amplitude? A amplitude é o x0 ao quadrado mais o v0 ao quadrado sobre h ao quadrado. Como é que você calcula essa amplitude? Você pega esse cara aqui, né, que é o v0, pega esse cara aqui, que é o x0, e eleva eles ao quadrado. E soma os dois. Vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Aí você vai sumir com esse cara, e aí você vai ter, isola o a vai ser isso aqui. Tá? x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Quando o v0 é 0, então o x0 já é a própria amplitude. Tá certo? Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aquele mesmo exemplo anteriormente, que a gente já fez, e dar um x0 de 0,015 e um v0 de 0,4 metros por segundo. Aí calcular o período, a amplitude, o ângulo de fase e escrever as equações de movimento. Deslocamento, velocidade e aceleração. Tá? Bom, vamos lembrar um pouco daquele outro exercício, então. Que lá, o K deu 200 newtons por metro e a massa era meio quilograma. Tá? Como é que eu vou calcular o período? Tá? O período não vai mudar, eu acho, né? O período não muda. Tá? O período é, o ômega é o mesmo, e o período é o mesmo. Tá? 3,2 Hz. Tá? Agora, a amplitude. Como é que é a amplitude da equação? Então raiz quadrada de x0 ao quadrado mais
zero quadrado sobre ômega quadrado. Então, ficar essa equação aí vai dar 0,025 metros. Então, a amplitude aí já aumentou. Por que a amplitude aumentou? Porque nós temos um V0 agora. Antigamente não tinha. Quanto que é a fase? É arco tangente, só aplicar a fórmula. De menos V0x sobre ômega x0. Você põe lá o V0x, põe o ômega e põe o x0, você tem ali um ângulo de menos 53 graus, que é menos 0,93 radianos. E aí, então, você tem que o x é a cosseno de ômega t mais φ. Então, o que vai ser a equação do x de t? O a, 0,025, que você achou aqui, né? Cosseno de ômega t mais φ, que é menos 0,93. Pronto. E a equação da velocidade? É menos ômega a seno de ômega t mais φ. Menos 20 vezes isso, acho que dá meio, não é isso? Então dá menos meio seno, menos meio seno de ômega t mais φ. Está aqui. Aceleração é menos ômega quadrado a cosseno de ômega t mais φ. 20 vezes meio dá 10. Então menos 10 cosseno de ômega t mais φ. Pronto. Então as equações da posição, da velocidade e da aceleração. Tá certo? Só aplicar as formulinhas, tá? Para você treinar. A energia no movimento harmônico simples, nós sabemos que não tem atrito. Então não temos forças dissipativas, são forças conservativas, tá? Basicamente eu tenho dois tipos de energia. A energia cinética, devido ao movimento do bloco, e a energia potencial, da posição da mola, tá certo? Então eu vou ter a energia cinética pela letra, é representada pela letra K grande, K maiúscula, de kinetics, né, do inglês. Então fica mv² sobre 2 é a energia cinética. E a energia potencial da mola é 1 meio de kx ao quadrado, onde esse x é o quanto que a mola foi distendida. Então, essa soma da energia cinética com a energia potencial, ela é fixa, ela é constante e é a energia mecânica do sistema. A energia mecânica do sistema é conservada porque não temos atrito, certo? Então, se eu disser que a energia mecânica total é a soma da energia cinética mais a energia potencial, eu posso escolher um ponto onde a cinética é zero. Quando que a cinética é zero? Quando está nas extremidades. Aí esse x vale quanto? Vale a amplitude. Então, a energia mecânica é meio de k amplitude quadrado. Tá? Fora dos extremos, a energia mecânica tem que ser essa soma. No ponto central, quando ela passa pelo centro, o x é zero. Então, temos só a energia cinética. Então, a energia mecânica também é meio de mv² máximo. Né? Quando v é máximo, não temos potencial, só temos cinética. Então, aqui, quando esse v é v máximo, ele é energia mecânica. Mas é mais simples escrever em termos da amplitude, porque ela já é dada no exercício. Então, nos extremos, a cinética é zero, só temos a potencial e o x vale a amplitude, então é meio de k². E que vocês percebem que a energia, a amplitude é proporcional à energia mecânica. Quanto maior a amplitude, maior a energia mecânica do sistema. Se a amplitude é pequena, a energia mecânica é pequena. Então aquelas ondas do mar com grandes alturas têm grandes energias, né? Porque a amplitude é ao quadrado que é a energia, tá certo? Então esta fórmula aqui é muito importante, tá? A energia mecânica então é a soma da cinética com o potencial para uma posição qualquer. Também vale meio de k² nos extremos, tá? Onde a cinética é zero. E aí eu posso aqui achar a velocidade em função da amplitude. Corto esse meio, passo esse m dividindo, extraio a raiz. Isso aqui nada mais é do que
ômega, né? E aqui agora nós temos que para cada x eu vou ter uma raiz diferente. Particularmente nos extremos, onde x vale a quadrado menos a quadrado é zero, vx é zero. Quando x é igual a zero, bem no centro, isso aqui, raiz quadrada de a quadrado, é o próprio a. Isso aqui é ômega, né? O ômega a é o v máximo, tá lembrados? Tá? Então esta forma é interessante porque ela me dá o v para um x qualquer, tá? Sem precisar usar o tempo. Tá? Bom, como é que eu posso interpretar a energia cinética e potencial? Eu sei que no extremo a potencial é máxima e a cinética é zero. No meio, a cinética é máxima e a potencial é zero. E no meio do caminho? Então aqui eu tenho, por exemplo, eu estou aqui na posição menos A, esticando a mola, vou soltar. O V é zero, quando eu solto no instante inicial, o V é zero e a aceleração é máxima. É ômega ao quadrado A. Nesse ponto, a minha cinética é zero, eu só tenho potencial. Então a mecânica é igual a potencial. Vamos pegar um ponto qualquer aqui na metade da amplitude. Na metade da amplitude, eu tenho as duas energias, tá? Eu tenho que a velocidade é raiz de 3/4 do V máximo e a aceleração é metade da máxima. Então eu vou ter uma energia cinética e uma energia potencial, tá certo? Que quando eu somo as duas, eu tenho a energia mecânica, tá certo? No ponto zero, eu não tenho aceleração, eu não tenho x, então eu não tenho potencial. Tenho só cinética. Então aqui a aceleração é zero e o v é máximo, só tenho cinética. Então a cinética é a energia mecânica. Na metade da amplitude, eu tenho novamente as duas acontecendo, a cinética é maior que a potencial, mas a soma das duas vai dar a mecânica. Tá? Quando chega na extremidade novamente, a mola para voltar, quando ela para o V é zero, a cinética é zero, e toda a energia mecânica é a energia potencial, meio de K a amplitude ao quadrado. Tá certo? Bom, e aí, essas fórmulas, se você escrever a energia cinética e a energia potencial em termos de x, então a energia potencial é fácil, né? Meio de K x quadrado é uma parábola, tá certo? E aqui, nessa linha aqui, é quando o x vale A. O x vale A, então aqui é a energia mecânica, então a energia vem até aqui só, a energia mecânica constante. Se eu escolher um x qualquer, daqui até aqui é a energia potencial. O que falta para a mecânica é a energia cinética. Tá? E aí, se eu conseguir escrever a energia cinética então, em termos de x, vai dar uma parábola de cabeça para baixo, né? Boca para baixo. E aí, vai dar uma coisa assim. O que quer dizer então? Que em x igual a zero, por exemplo, a potencial é zero e a cinética é máxima. No x igual nas extremidades, a cinética é zero, essa linha verde, e a potencial é máxima. No meio do caminho, eu tenho duas contribuições aqui, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, daqui até aqui é a energia potencial, daqui até aqui é a energia cinética. A soma das duas vai dar a energia mecânica. Beleza? Então a energia cinética é maior, máxima aqui, quando o x é igual a zero, a mola não está esticada, e ela é igual à energia mecânica. E ela é zero nas extremidades. A energia potencial ela é zero quando a mola não está distendida, quer dizer, no centro, em x é igual a zero. Nas extremidades, a energia potencial é máxima, porque o x é máximo, e vale a amplitude. Beleza? Bom, vamos ver um exercício então.
Exemplo 13.4. Ache as velocidades máxima e mínima atingidas pelo corpo que oscila no exemplo 13.2. B. Ache as acelerações máxima e mínima. C. Calcule a velocidade Vx e a aceleração AX quando o corpo está na metade da distância entre sua posição inicial e a posição de equilíbrio. D. Ache as energias total, potencial e cinética nesse ponto. A total é que ele fala é a mecânica, né? Vamos lembrar quem é o exemplo 13.2. É aquele que tinha um trilho de ar, que o cara puxou com uma força de 6 newtons e deslocou 3 centímetros. Daqui eu tirei o valor de K, né? O K é 200 newton por metro, ou 200 kg por segundo quadrado. E depois, sabendo a massa e sabendo o K, eu tirei o ômega, tá? O ômega é 20, tá? Vamos lá então. Quanto que é a velocidade máxima e mínima desse exemplo aqui? O V máximo e o V mínimo. Aqui eu tenho a amplitude, né? A amplitude é 0,03, tá certo? Tem o valor de x, tem o valor de k e tem o valor de ômega, tá? A velocidade máxima é ômega a. Ômega eu tenho, e a, ômega eu tenho, e a também eu tenho. Tá? Tá aqui o a, né? Dá para calcular o V máximo. Então aqui, ó, o V máximo é ômega a. Isso aqui é ômega, né? Raiz de k sobre e. Isso aqui é 20. Então ômega, o V máximo é 0,4 metros por segundo. Quando ele vem e passa pelo centro, está contra o referencial, então é menos 0,4. Seria a mínima, né? E quando ele volta, ele passa pelo centro, seria mais 0,4, seria a máxima. Tá certo? E quanto que é a aceleração máxima? A aceleração máxima é a ômega ao quadrado, tá certo? Aceleração máxima, então, aqui ó, ômega ao quadrado vezes o a, tá certo? E aí, então, aqui está o ômega ao quadrado, aqui vai dar 400, e aqui está o a, então vai dar 8 metros por segundo ao quadrado, tá? Quando você larga o corpo, a aceleração é para cá contra x, então ela é menos 8. Quando ela passa pela origem é 0, quando ela vai lá na outra extremidade, ela vai ser para o lado de cá, aí ela vai ser mais 8, tá certo? Depois, quando o corpo está na metade da distância, a gente pode usar aquela fórmula lá, né? Aqui a amplitude é 0,20, então a metade da distância seria 0,10. Então, eu tenho esta equação, que é aquela equação que eu falei que eu podia escrever a velocidade em função de x. Então eu ponho aqui o x, que é 0,10, e o a é 0,20, isso aqui é o ômega. Então colocando essa, né? Você vai dar então menos 0,35. Por que menos? Porque está vindo, né? Quando na primeira vez que está vindo, né? Porque aqui também é 0,10, né? Se fosse menos 0,10 era outro papo, mas aqui é 0,10, ele está vindo para cá, saiu de lá do 0,20 está vindo aqui no 0,10, então está vindo contra o referencial, então você escolhe o sinal de menos, que é mais ou menos, né? Tá? E quanto que é a aceleração nesse ponto? Tá? A aceleração nesse ponto, ele também pediu, né? A aceleração nesse ponto, aqui estão as energias, né? Tá certo? A energia total, a energia potencial e a energia cinética. Tá? A aceleração, você, em vez de colocar esse A, você vai colocar então o valor, né, 0,10, né? Que é esse aqui, o A seria 0,20, seria o 0,10, tá certo? Bom, uma outra opção também que você pode fazer é colocar a expressão da aceleração, né? Eu acabei não colocando aqui,
aquela expressão de A, né, igual menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais φ, tá certo? Então vai ficar deixa eu só mostrar isso para vocês, tá certo? Ficaria assim, ó. Vou até fazer aqui, tá? Vou inserir aqui. Tá? Então, o A, né, de T aceleração de T é igual a menos ômega ao quadrado, tá certo? Ômega ao quadrado vezes A cosseno de ômega t mais φ. Mas o A cosseno de ômega t mais φ é o x de t. Então aqui é o x de t, tá? E aí, esse menos vai dar menos 400. E no caso, o x de t é quando o x está passando aqui do 0,10, né? O 0,20 é o máximo. Se você colocar aqui 0,20, você vai ter então esse 8 metros por segundo ao quadrado aqui, ó, tá? Quando ele está passando aqui no 0,10, você põe aqui 0,10, tá certo? 0,010, né? Isso. E você vai ter então nesse ponto aí, que vai ser então igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, tinha esquecido de colocar essa resolução aqui, está colocada então aqui, tá? Beleza? Então, esse exercício então é um exercício interessante que usa bastante conceitos, né? Todos os conceitos que a gente viu aqui, tá? Bom, um outro exercício. Energia e momento no MHS. Um bloco de massa M preso a uma mola horizontal de constante de força K descreve um movimento harmônico simples, MHS, com amplitude A1. No instante em que o bloco passa pela posição de equilíbrio, bem no meio, né, velocidade máxima, né, um pedaço de massa de vidraceiro cai, né, de massa M, né, isso aqui, ó, o bloco tem massa M, esse vidraceiro aqui, essa massa tem massa M, cai em cima do bloco, de uma pequena altura, tá, e gruda no bloco. Uma colisão totalmente inelástica, tá certo? Então, ele pede assim, depois disso, calcule a nova amplitude e o novo período de movimento. E depois, repetir de novo essa mesma conta, supondo que a massa caia lá na extremidade da trajetória, não no meio, tá certo? Então a letra A é assim, o bloco vem vindo, aqui em 0 está na máxima velocidade, aí cai uma massa aqui e gruda. A outra posição, a outra letra B é assim, ele vem brecando, aqui no ponto de máxima deslocamento, que é a amplitude, ele vai voltar para trás, nesse instante a massa cai nele, tá certo? Então, o que acontece aqui não é igual ao que acontece aqui, tá? Então o que acontece? Como é que começa esse exercício? Eu tenho que achar essa velocidade aqui, né? Porque isso aqui vai ser uma colisão, né? Na colisão tem que colocar M1, P1A mais P1 mais P2 igual a P1' mais P2', né? M1 V1 mais M2 V2 igual a M1' V1', que é antes e depois da colisão. Então eu preciso saber as velocidades, tá certo? Então, a velocidade eu posso tirar da energia mecânica. A energia mecânica é meio
de K amplitude ao quadrado. Mas nesse ponto aqui, cara, que é o ponto de V máximo, eu só tenho mecânica aqui, né? Aqui só tenho cinética, então a cinética também é mecânica. Então essa mecânica ela é igual, né, a cinética nesse ponto em particular, na origem. Daqui eu isolo a velocidade, eu vou ter que a velocidade que é ômega A, né? Aqui ó, ômega A. Tá certo? Aqui a gente já sabia que isso aqui é o V máximo, tá? Bom, aí vai cair a máxima. A massa, o que vai acontecer? Quando cai a massa, você tem um choque em Y, só que em Y não tem movimento, o movimento é em X. Então em X não acontece nada, é como se esse M tivesse uma velocidade nula. O que vai acontecer é que vai aumentar a inércia do sistema, vai aumentar a massa do sistema. Então, na componente X, o que vai acontecer? Você vai reduzir essa velocidade aqui, tá certo? Porque você vai aumentar a massa. Vai acontecer então o quê? P1 mais P2 igual P1' mais P2'. Só que, como os blocos saem juntos, né, então vai ficar P1 mais P2 igual a P grande. Depois, né, o P grande depois é o junto, né? P1 é esse MV1. E P2, que é essa da massa do vidraceiro, não tem velocidade em x, né? É zero, então aqui é zero. E depois eu vou ter a soma das massas, né, porque grudou, vezes V2. O V2 eu não sei, né? Mas eu vou achar agora. Eu vou isolar o V2, vai ficar então Emão sobre Emão mais Eminho, V1. Mas o V1 é isso aqui, certo? Beleza? Troco aqui então o V1, tá? Logo depois que colidiu, está aqui pertinho aqui do zero ainda, tá certo? A energia mecânica, ela é igual, agora é 2, né? É igual à energia cinética, certo? Mais a energia cinética, agora é V2. Mas V2 é isso aqui. Se eu pegar esse cara e colocar aqui ao quadrado, vai cancelar isso aqui, vai ficar para baixo, vai ficar desse jeito aqui. Então, essa é a energia cinética logo depois da colisão, tá? Se você comparar com esse, você vai perceber que ela diminuiu, tá? Desse fator aqui, ó, de M sobre M mais Emão sobre Emão mais Eminho, tá? Bom, aí como eu sei que V1 é isso aqui, tá certo? Eu posso pegar esse M e colocar um M aqui, posso pegar esse meio e colocar esse meio aqui, e aí eu percebi então que a energia E2 é uma fração da energia E1, porque esse número aqui é menor do que 1, né? Isso aqui não é zero, tá certo? Porque agora aumentou a minha inércia do sistema, aumentou a minha massa, tá certo? Na colisão inelástica sempre há perda de energia, né? Tá certo? E agora então, eu vou, como eu tenho que E2 é igual a meio de KA2, que essa fórmula sempre vale, né? Isso aqui vai ser a nova amplitude. Vou igualar isso aqui com a energia nova, tá certo? Igualando isso aqui com a energia nova, cancela esse meio, cancela esse K, e aí eu vou ter né? Esse E1 aqui é meio de KA1, e aqui eu vou isolar então o A2. Quem que é meu A2? É o A1 que multiplica a raiz desse fator. Tá? E meu período? Meu período é 2π raiz de M sobre K, agora o M aumentou, né? Agora tem duas massas, né? Então vai mudar o período. Então o período vai ser agora com duas massas. Você vai aumentar o período porque ficou mais lento o sistema. Tá certo? Agora, a pergunta é a seguinte. Tudo bem. Então agora a minha amplitude nova diminuiu, porque eu perdi a energia. Meu período aumentou,
porque reduziu a velocidade. Aí a pergunta é a seguinte, e na posição B, o que acontece se eu jogasse a massa aqui nesse cara aqui, na extremidade? Pessoal, na extremidade, eu não tenho nenhuma velocidade. Então esse V1 aqui é zero. Tá? Então, antes do choque e depois do choque, o V é o mesmo. Vai ser tudo zero. E eu estou na mesma posição de saída, que é esse A1, e estou na mesma mola. Então essa energia aqui, ó, não vai mudar. Porque eu aumentei a massa lá no cantinho, mas a energia que eu estou fornecendo é essa mesma. Se eu aumentar a massa, eu vou oscilar com um V mais baixo. Depois eu vou perceber que eu vou oscilar com um V mais baixo, mas na hora que eu vou partir, quando eu vou partir, a minha energia mecânica é a mesma, porque eu estou no mesmo A, no mesmo mola, tá certo? Então, quando eu faço a letra B, não acontece nada. A energia 2 é igual a energia 1, porque eu estou saindo do início, né? Só que eu vou perceber que o período vai ser agora com as duas massas, né? Com as duas massas, então o período vai aumentar. Mas nesse caso eu não tenho perda de energia, tá? Porque não foi durante o movimento que essa massa foi agrupada, foi na extremidade. Na extremidade, então, eu conservei energia nesse ponto, tá? O que acontece se você coloca a massa no meio do movimento é que ele não chega mais na ponta onde ele chegava antes, vai chegar numa posição menor, porque houve essa perda de energia, tá certo?